So tonight we're going to talk about video games Então hoje à noite vamos falar sobre videogames and how awesome video games e are. como os videogames são incríveis. Right? Sim ou não? Yes? É ou não é? How many people play video games? Quantos aqui jogam videogame? All right, a Muito lot. bem. A lot of people. Muita gente. Well, we're going to talk about how amazing some video games actually are. Nós vamos falar como alguns desses videogames são muito incríveis. The title of this is called Controller, O título da apresentação de hoje chama-se Controller, ou controlador. Counterfeit Controversy. A controvérsia, uma controvérsia de falsificação ou falsificada. Have you ever heard of a game called Gran Turismo? Já ouviram falar de um jogo chamado Gran Turismo? Yes? Sim? Anyone played this game? Alguém já jogou esse jogo? All right, so quite a few of you have played it. So, Então, muitos aqui já jogaram. did you know Vocês sabiam that the guy that invented this video game que o rapaz que inventou esse jogo has had a lot of success já teve bastante sucesso in training people how to be race car drivers? em treinar as pessoas quanto a como ser pilotos de verdade de carro, For real carros de life. corrida, na vida real. You see, they found out Eles descobriram that they could make a video game that was so realistic que eles conseguiam fazer um game tão realístico that it was much cheaper to teach someone how to race in a video que era game muito mais barato ensinar alguém a correr num videogame, num simulador, than to actually put him in a real race car do que colocá-los de verdade num carro de corrida de verdade, where they could crash and hurt themselves. onde eles podiam bater e se machucar até. They actually have a whole academy where you can go to Na verdade, existe toda uma escola, uma academia onde as pessoas podem ir and learn how to become a race car e driver. aprender a se tornar um piloto de corrida. They've even had certain video game professionals Até mesmo alguns profissionais de videogame that have gone on to become professional race car drivers. já vieram a se tornar pilotos de corrida profissionais. So there is something very positive Então existe algo muito positivo about teaching somebody quanto a ensinar alguém using a video game. usando a ferramenta do videogame. Now, they're also experimenting with using video games in doing surgeries Também há experimentos de videogames durante cirurgias, because it's a whole lot cheaper porque é muito mais barato to operate in an operating room in a virtual reality realizar uma operação numa sala hospitalar em realidade virtual, where if something goes wrong, somebody's not going to die, porque se algo der errado, ninguém vai morrer, é um videogame. and they can teach surgeons how to do complicated E surgeries. eles conseguem ensinar os cirurgiões a como fazer as cirurgias complicadas. It's actually an amazing teaching tool. Na verdade, trata-se de uma ferramenta de ensino bastante incrível. There is a lot of research out on the internet right now Há muita pesquisa na internet hoje em dia about how the medical world is beginning to see the value of using video games. quanto a como o mundo médico está começando a ver o valor do uso dos videogames. You can see various different articles if you want to check them out on your own time. Se vocês quiserem verificar no seu tempo aí livre, há bastantes artigos na internet sobre isso. Just type in Basta- what's a positive use of video games Basta digitar lá no Google quais são os usos positivos do videogame in the medical world. no mundo médico. And you'll see article after article pop up about how awesome they are for teaching. E muitos artigos vão surgir dizendo que os videogames são muito bons para ensino. Now they've also found that video games can help stroke victims. Eles também descobriram que os videogames conseguem ajudar pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral. So if you have a stroke Então, se você teve um AVC and you lose part of your brain, e perdeu parte do seu cérebro, you have to retrain the other part of your brain é necessário que você reeduque essa parte do cérebro to compensate for that loss. a fim de compensar pela perda sofrida. And they found E eles descobriram that they can use video games que eles conseguiam usar videogames to retrain the brain para reeducar o cérebro to do various different skills. a ponto de fazer desempenhar outras habilidades. They also have found Eles também descobriram that video games que os videogames keep you young. mantêm vocês jovem. This is not a joke. Isso não é piada, gente. I mean,
they are using video games with elderly people Eles estão usando videogames com pessoas já mais velhas, com anciãos, because it helps them with their motor skills. porque isso os ajuda com a coordenação motora. And you know, when you get old, Sabe, à medida que as pessoas envelhecem, the less you move, quanto menos você se movimenta, the more your body breaks down. mais o seu corpo começa a se deteriorar. The same thing is for your brain. A mesma coisa acontece com o seu The cérebro. less you exercise your brain, Quanto menos nós exercitamos a nossa mente, the more it begins to slow down. mais ela começa a diminuir, So they're experimenting a retardar-se. with Então, video games. eles estão vendo nos seus experimentos com videogames and the elderly. com os anciãos. Now, how many of you elderly have played video games? Quantos aqui dos mais idosos já jogaram videogames? Ah, I see it. One or two hands. Uma ou duas mãos já levantaram aqui. Have you ever played like Wii Nintendo? Já jogaram o Wii do Nintendo? Yes? Sim? Like those games that are very interactive? Esses jogos bastante interativos. I want to say something. Eu quero dizer uma coisa para vocês. I don't think that just because it is a video game, it's evil. Eu não creio que pelo simples fato de ser um videogame já é do mal. I'm not completely against playing a game, Eu não sou completamente contra jogar um videogame, but I am against what is the game teaching you. mas eu sou contra ao que o videogame está nos ensinando. Let's move on. Vamos avançar um pouco. In the cell phone world, No mundo agora dos smartphones, they have a game called Cut the Rope. Anybody ever played this game? existe um joguinho chamado Cut the Rope, eu corto a corda. Alguém já Right. jogou esse jogo? Do you guys play the little video games on your cell phones? Vocês jogam videogames nos celulares, sim ou não? Did you know that some of those video games are actually very positive for you? Vocês sabiam que muitos desses joguinhos são bastante positivos para nós? Listen to this article about Cut the Rope. Escutem só esse artigo sobre esse joguinho, Cut the Rope. It says after only 20 hours of playing this video game on your phone, Diz que que após 20 horas de jogo do Cut the Rope, a group that was studied could concentrate 60% better. um grupo que estava sendo estudado pôde se concentrar 60% melhor And they could switch between tasks 33% faster e conseguiam alternar entre atividades diferentes de maneira 33% mais rápida than people who didn't play those video do games. que as outras pessoas que não jogavam videogames. It's an amazing teaching tool. Trata-se de uma ferramenta de ensino impressionante. Now they've started to even experiment with video games in the business world. Eles até começaram a fazer experimentos com videogames no mundo dos negócios. So like, for example, in a hospital, Por exemplo, num hospital, they've had a problem with nurses passing around germs. eles tinham um problema com as enfermeiras que estavam transmitindo bactérias. And so when nurses used to come into the hospitals, Então, quando as enfermeiras entravam no hospital, they would sit them down and sit them in front of a TV and they'd watch a video about why they should wash their hands. eles colocavam as enfermeiras sentadas numas cadeiras para que elas assistissem vídeos sobre como elas deveriam lavar as mãos. But they were still having a problem Mas o problema continuava, because most people would tune the movie out. porque a maioria das pessoas simplesmente não ignorava o que estava passando na tela. So they found out that if they created a video game Então eles descobriram que se criassem um joguinho de videogame and let the nurses play the video e game, deixassem que as enfermeiras jogassem esse jogo, they would actually go and wash their hands. elas de fato iriam para lavar suas mãos. It's an amazing teaching tool. Trata-se de uma ferramenta de ensino impressionante. Now, they've also found in the business world that they can teach all kinds of skills to employees. Eles também descobriram no mundo dos negócios que todo tipo de habilidade pode ser ensinada aos seus funcionários. Where was the last place you went to work that they encouraged you to play video games? Quando foi a última empresa que você foi trabalhar que eles motivaram você a jogar videogame? Would you want to work there? Vocês gostariam de trabalhar num lugar assim? Sim ou não? See, it's an amazing teaching tool. Trata-se de uma ferramenta de ensino impressionante. So, the military has used video games for a long time. As Forças Armadas também usam o videogame há muito tempo. Because what they're doing is they can teach people how to go into very dangerous situations Porque o que eles estão fazendo é ensinando pessoas a simular situações perigosas, how to disarm bombs como desarmar bombas, without putting the actual soldiers in danger. sem colocar os soldados em perigo. They've taught the soldiers how to fly helicopters, Eles já ensinaram os soldados a pilotar helicópteros, how to land on aircraft carriers, como aterrissar em aeronaves
gigantescas. One thing they have learned is the video game is an amazing tool to teach you a skill. Uma coisa que eles descobriram é que o videogame é uma ferramenta impressionante para nos ensinar todo tipo de habilidades. If you want to look this up, Se quiserem buscar isso, many of the United States military muitos das Forças Armadas nos Estados Unidos has even been in funding certain video games, military video games that come out. Na verdade, as Forças Armadas já têm até financiado alguns jogos de videogame que foram lançados por aí. So if it's such an amazing teaching tool Então, se trata de uma ferramenta de ensino tão impressionante, that you can learn all kinds of skills in life, que nos possibilita aprender todo tipo de habilidades da nossa vida, I have a question for you. tenho uma pergunta para vocês. What kind of video games is the world playing? Que tipo de videogame, de joguinhos de videogame o mundo está jogando? Here is a list of what some of the top sold video games are. Na tela temos uma lista dos jogos de videogame mais vendidos. Almost 38% of the world's video games are action games. Quase 28% dos jogos de videogame são joguinhos de ação. 21% of them are first-person shooter video games. 21% são jogos onde as pessoas atiram de verdade. So that's 50% of the video games that are sold and played around the world Então 50% desses jogos have to do with war. têm a ver com guerra. The other 13% is played sports. Outros 13% têm a ver com esportes. Now, here is a list of some of the top video games sold. What do you think they are? Aqui temos uma lista dos 10 games mais vendidos. These are the top 10 games in the world. Quais jogos vocês acham que estão nessa lista? What do you think the number one is? Qual seria o número 1? Oh. I should probably take this right. How many of you have played one of these games on this list? Quantos já jogaram pelo menos um desses games da lista? Oi, Oh. almost everyone. Quase todo mundo. I want you to notice this. Eu gostaria que vocês percebessem algo aqui. Because if everybody is playing games like Call of Duty, Porque se todo mundo está jogando jogos como Call of Duty, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, Mortal Kombat, Mortal Kombat, these are games that deal a lot with some very dark subjects. esses games aqui tratam de assuntos bastante tenebrosos. Now, I want to just mention this to you real quick. Call of Duty. Eu gostaria de mencionar um deles, o Call of Duty. So that you can see how impactful this is over the world. Do you realize Call of Duty Black Ops 3, when they sold it, Vocês já notaram que quando o Call of Duty Black Ops 3, quando eles venderam, quando foi lançado pela primeira vez, generated $550 million in 72 hours? ele gerou 550 milhões de dólares em 72 horas. Just to put that into perspective for you, Só para que vocês analisem bem. a whole top movie Esses filmes de mais sucesso que Hollywood lança, barely makes a couple $100 million mal chega a 200 milhões de dólares in a weekend. num fim de semana. These video games are making so much more money than any movie that's coming out of Hollywood. Esses games estão fazendo muito mais dinheiro do que qualquer filme que Hollywood lança. And the world is playing all of these video E o games. mundo inteiro está jogando esses games. Now here's some video games that are played on the computer. Aqui são alguns dos games jogados em computador. Anybody played any of these games? Alguém já jogou algum desses? Aí. So I just want you to notice something. Eu gostaria que vocês percebessem algo aqui. Here is some of the names of the top selling computer games. Esses são um dos principais jogos para computador. Grand Theft Auto, number 1. Grand Theft Auto é o número 1. Can I ask a question? Who here has played Grand Theft Auto? Pergunta, quem aqui já jogou esse Grand Theft Auto, número 1? Is that a popular game here? É um game muito conhecido aqui? Okay, so quite a few hands. Bastante. So let's look at some of these video games. Vamos analisar alguns desses games. How about Halo? Que tal Halo? Anybody play Halo? Alguém já jogou este? Yes? Sim? I want to point something out to you about
the storyline of Halo. Eu gostaria de destacar o enredo desse game. When they released this video game, Quando eles lançaram o game, they always release a trailer, like a movie trailer, eles sempre lançam antes um trailer, como se fosse um trailer de filme mesmo, that tells you the story of the video que game. nos conta a história do videogame. And they did something really interesting when they released this movie, E or eles, this video fizeram, game. e eles fizeram algo muito interessante ao lançar esse game. Notice how it says, #HuntTheTruth. Notem o que diz ali, hashtag caça a verdade, ou casse a verdade. Now I have a question for you. Pergunta, What is the truth? o que é verdade? What does my Bible tell me is truth? O que a minha Bíblia diz para mim que é verdade? We read it yesterday, Ontem remember? nós lemos esse texto. I am the truth, Eu sou the way, o caminho, a verdade and the e a life. vida. Who is truth? Quem é a verdade? That's É Jesus. Jesus. So what does it mean to hunt the truth? O que significa caçar a verdade? Watch how they do this. Vejam só como eles fazem isso. Here is the poster for the video game. Aqui é o cartaz do game. Now it says son, abductee, victim, Tem algumas palavras ali: filho, abduzido, vítima, orphan, recruit, soldier, warrior, órfão, recruta, soldado, guerreiro, ally, hero. aliado, herói. And then look at the bottom, they put E savior no final eles colocam and traitor. salvador e traidor. Now, the lead guy, O personagem I principal. think there was a video clip right before this. Havia um clipe de vídeo antes desse slide? Yeah, in this slide here, one back, I want to play the trailer to the video. Tem um trailer para esse vídeo. Is there a slide? Are you sure? Keep going forward. There's a trailer to this. Is it right after that? No. Maybe it's after this one. Talvez seja depois desse slide, ok. Play the next video, if you can. Se puderem tocar o próximo vídeo. The official story is the Master Chief is dead. You, Spartan Locke, are the unofficial story. Your mission is go. Let's hunt him down. So here's the information that's told to you. A informação que eles estão passando é esta. The main guy is named Master Chief. O personagem principal, o nome dele é o chefe mestre, é o Master Chief. And it's said that he's thought to be dead, E lá diz que ele pensou que estava morto, but he's not dead. mas na verdade ele não estava morto. And so they're going to hunt him. Pensavam que ele estava morto, então agora eles querem caçá-lo. Now question, Pergunta: who in your Bible is known as the Master Chief? quem na nossa Bíblia é conhecido como o mestre, o chefe mestre? Do you remember that slide that we just played right before here? Lembram desse slide aqui que nós vimos? The Master Chief, his name is John 1:17. O nome dele é John ou João 1:17. When you go to John 1:17 in your Bible, Se nós formos a João It says- 1:17 na nossa it Bíblia, says, "For the law was given unto Moses by grace and truth that came by Jesus Christ." João 1:17, John 1:17. Or John 1:17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. And we know that Jesus was called the Master E nós sabemos que Cristo é chamado de mestre many times in the Bible. muitas vezes na Bíblia. John 13:13 says, "You call me Master and Lord, and you say well, for I am so." João 13:13 diz: vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem, porque eu o sou. So I want you to notice how they start to build up this lead character, Master Chief, Eu queria que vocês percebessem como eles começaram a desenvolver esse personagem conhecido como o chefe mestre, as Jesus, como sendo Jesus, but he's a traitor, mas na verdade ele é o traidor and you need to hunt him. e é preciso caçá-lo. Now, you already watched that trailer. Vocês já viram o trailer? So, Jesus says, "I am the way, the truth, and the life." Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Now, in this particular video game, they released a picture of this Master Chief walking in the desert. Nesse game em especial, eles mostram a imagem do chefe mestre andando num deserto, With a big angelic being
confronting e him, com um grande ser angelical confrontando-o, which is a parallel to Jesus walking in the desert que também é um paralelo de Jesus entrando no deserto and something dark and evil confronting him. e alguma coisa sombria e tenebrosa confrontando-o. Now, they released a trailer onto YouTube, Eles lançaram também um trailer no YouTube and it says the Guardians, the official Believe trailer. e o título diz que ele é o trailer sobre a crença oficial, né? O trailer oficial que se chama Acredite. Now, when I hear the word believe, Quando eu ouço a palavra my ears perk crença ou up acredite, as minhas orelhas começam a because that's biblical language. despertar porque essa mensagem, essa palavra é bíblica. So here's the trailer. O trailer é o seguinte: I believe in completing my mission at all costs. I believe in protecting humanity. I believe great threats require great sacrifice. I believe in taking down a traitor. So he says, I believe in completing my mission at all costs. That's Master Chief talking. Então, o chefe mestre diz que quer completar sua missão a qualquer custo. And then he says, I believe that great victory comes with great sacrifice. E o outro diz: eu creio que grandes vitórias vêm com grandes sacrifícios. That's exactly what Jesus did. É exatamente o que Cristo fez. And here they're telling you that you need to hunt this E character. aqui eles estão dizendo que é preciso caçar esse personagem. Ephesians 5:2 says this, Efésios 5:2 diz o seguinte: and walk in love as Christ had also loved us, e andai em amor como também Cristo vos amou, and hath given himself for us as an offering e se entregou a si mesmo por nós, and a sacrifice em oferta e sacrifício a Deus, to God for a sweet smelling em savor. cheiro suave. Now, how many of you have heard of a video game called Call of Duty Modern Warfare? Quantos já ouviram falar do Call of Duty Modern Warfare? To show you how they continue to kind of put the biblical things in the video Eu games, quero mostrar para vocês como eles continuam colocando coisas bíblicas nos jogos de videogame. here's the trailer for this. O trailer desse filme é o seguinte: Cain was the first man ever to strike down another. And when the Lord came to him and said, "What have you done?" Cain could not hide his crime, for the voice of his brother's blood cried out from the very ground. The world has been your battlefield. Everywhere you go, the blood of brothers and sons screams out against you. Do you notice how these video games constantly put little things out in the video games perceberam como esses games colocam coisinhas aí nos jogos that come from the Bible? que vêm da Bíblia? I want to show you something. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Go back to this Call of Duty Black Ops video game. Vamos voltar para esse Call of Duty Black Ops. I looked on their website Eu comecei a pesquisar no site deles, because I've never played this video game. porque eu nunca joguei um jogo And so I assim. wanted to understand it. What is it all about? Então eu queria entender do que tratava. And here's what the description of what this video game is all about. E essa aqui é a descrição desse jogo. It says that all of them have committed heinous misdeeds in the past in order to achieve their goals. So all these terrible people have gotten together. Diz que todos eles, ali sublinhado, cometeram atos hediondos no passado a fim de atingirem suas metas. At one point, all four of them gathered together in a black burlesque club, and somehow they were put to sleep. Num dado momento, quando todos os quatro se reuniam num clube burlesco, eles adormecem They woke up in separate areas of Morgue City, e acordam em áreas separadas da cidade de Morgue City, each with the mark of the beast symbol on their left hand. cada um com o símbolo da marca da besta marcado na sua mão esquerda. Now, question, Pergunta: why would they put the mark of the beast on the hand in the Black Ops video game? por que alguém colocaria a marca da besta na mão de alguém num game chamado Black Ops? What does that have anything to do with the mark of the O beast? que isso tem a ver com a marca da besta em si? Do you even know what the mark of the beast means? Será que nós ou eles até sabem o que significa a marca da Do you besta? know why the three angels message tells us not to have the mark of the beast on our foreheads? Vocês sabiam por que as três mensagens angélicas dizem para nós não termos The a mark- marca da besta na nossa fronte? The mark of the beast is just having the character of the devil
on our foreheads. A marca da besta é ter o caráter do diabo na nossa fronte. And the mark of the beast on the hand E na mão is when you know you should do é something, quando nós sabemos que devemos fazer alguma coisa, you know your Bible says not to do something, sabemos que nossa Bíblia diz para não fazer tal coisa, but you do it anyway. mas ainda assim nós o fazemos. Now that's a very deep spiritual topic to put in a video game. Isso é um tema muito espiritual e profundo para ser colocado num joguinho de videogame. I want to read to you a quote from Ellen White. Eu gostaria de ler uma citação de Ellen White. Supõe-se lisonjeiramente que as superstições pagãs tenham desaparecido dos locais mais civilizados em nossos dias, mas a palavra de Deus e o severo testemunho dos fatos declaram que a feitiçaria é praticada neste século tanto quanto foi nos velhos tempos da magia. O antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como espiritualismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigos já falecidos. As Escrituras declaram que os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, amor e ódio já pereceram. Os mortos não mantêm comunhão com os vivos, mas seguro de sua antiga astúcia, Satanás emprega esse engano para obter o controle das mentes. In the Black Ops website, you can look this up on your own time. No site do Black Ops, vocês podem ver quando tiverem tempo. It talks about them interacting with spirits Fala o tempo inteiro deles interagindo com espíritos and invoking them. e invocando-os. So I find it really interesting to me Para mim é muito interessante that Ellen White would talk about these things happening, que Ellen White fala de coisas assim acontecendo and here we are, we play video games with them. e que novamente agora nós estamos jogando joguinhos de videogame com esses assuntos. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmãos, a video game is an amazing teaching tool. um videogame é uma ferramenta de ensino impressionante. Now, do you have this game here? Temos esse jogo aqui no Brasil? Sims? Anybody played this one? Alguém já jogou? I want to show you a common denominator Eu queria mostrar para vocês um denominador comum with all these video games. em todos esses jogos. Here's the trailer for this video game. Esse é o trailer. Deixa eu... You just narrate and translate. Yeah. I want you to notice something about what everybody does. Perceba o que todo mundo faz. Pode baixar o som do trailer, não tem necessidade. Notice how with each one of these characters, Perceba como todos esses personagens, they're doing things like stealing. eles fazem coisas como roubar. Here, this girl is a gold digger Essa daqui, ela busca ouro and murders people for their money. e assassina as pessoas para conseguir dinheiro delas. And this guy's really smart, Esse aqui é bastante inteligente. so he uses his intelligence Ele usa sua inteligência to take girls home and sleep with para them. levar as garotas para casa e dormir com elas. This guy's totally insane, Esse aqui é um insano. so he can do whatever he Ele wants. faz o que quer, He can run to college parties. sai correndo para festas de universidade. You can be a party person if you want to, Você pode ser alguém daqueles que gostam de balada, se quiser. or you can be someone that's an angry mad scientist. Ou pode ser um cientista louco. You can be evil. Você pode ser mau. You can control Você people. pode controlar pessoas. Do you see what I'm saying? Vocês estão percebendo o que é que eu estou dizendo? Do you see what you're looking at? Vocês estão vendo o que nós vemos ao jogar isso aí? What this is doing to you O que é que isso is está saying produzindo em nós? you can do whatever you want to do. Isso está dizendo que nós podemos fazer qualquer coisa que queiramos. You can sleep with whoever you want to sleep Vocês with. podem dormir com qualquer pessoa. You can murder people. Podem assassinar pessoas. You can steal from them. Podem roubar coisas delas. It's just a game. É apenas um jogo. You won't really die. Ninguém vai morrer. Do you know that's the same lie that was told to us in the Garden of Eden? Não foi essa mesma mentira que nos foi contada no Jardim do Éden? That you could be and do whatever you want Que você and pode there's, ser e fazer qualquer coisa and there's no consequence e não haverá consequências. because it's just a game. Porque é só um jogo. Brothers and sisters, many people that I know that have played that video game, Irmãos e irmãs, muitas pessoas que eu conheço que já jogaram jogos assim, it's a way for you to do terrible things, isso é um meio de que você faça para que nós venhamos a fazer coisas terríveis, but you really don't feel like you're doing it mas a gente nem sente que está because it's fazendo, just a game. porque parece que é apenas um jogo. Now, how about this game? Que tal esse jogo aqui? Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. I know this seems very obvious, Eu sei que parece muito óbvio, and it probably doesn't even need to be said, e talvez eu nem precisasse estar aqui na frente falando isso, but I'm going to play the trailer for you. mas eu vou tocar o trailer para vocês. Go ahead and play the trailer. Podem tocar o trailer, por favor.
By the way, I added the 10 commandments on there so you can see which ones are broken. Eu acrescentei os 10 mandamentos para que vocês vejam quais mandamentos estão sendo quebrados. Skeletons in your closet, itching to come outside. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. And the way it feels, I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Can you tell me where Berto Beach House is? That house right there, with the yellow stairs. I don't care how many cars you own, you ain't changing. I'm getting my money in the hood. I'm cool. Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Your son, James. He's a good kid. oh my God! Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. It's getting ready to go. It's getting ready to show. Somebody shut up back the mountain. Getting ready to know. It's getting ready to cry. It's getting ready to shout. Somebody turn up the heat again. It's getting ready to pop. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. It's getting ready to go. It's getting ready to show. So just in that trailer, Somente nesse trailer aí, a few of the 10 commandments are broken. alguns dos 10 mandamentos já foram quebrados. But in the video game, Mas no próprio game, you can do whatever you want to do. podemos fazer qualquer coisa que queiramos. You want to steal? Se quisermos roubar, You want to sleep with prostitutes? dormir com prostitutas, You want to kill people? matar pessoas, You want to do all these terrible things in fazer life, todas essas coisas terríveis na vida but there's no consequence. e não há consequências. It's just a video game. É só um jogo. Do you see where the devil's going with this? Estão percebendo o que é que o diabo está querendo chegar? Onde ele está querendo chegar? do you think there's a reason why it says in Ecclesiastes Vocês acham que há um motivo pelo qual Eclesiastes diz that the whole duty of man is to follow the 10 commandments? que assuma a obrigação de todo homem é seguir os 10 mandamentos? This entire war in heaven started because Satan did not want to follow the commandments of heaven. Toda essa guerra começou no céu porque Satanás não quis seguir os mandamentos do céu. If you study the sanctuary message, Se nós estudarmos a mensagem do santuário, it's all about getting to follow the commandments of God. tudo se resume a seguir, a cumprir os mandamentos de Deus, Mixed with love. mas em conjunto com amor. And I say that E eu digo isso because if you just follow the 10 commandments, porque pelo simples fato de cumprirmos os mandamentos, you will not get to heaven. nós não chegaremos ao céu. You must have a blend of doing what God tells É us to preciso ter do uma mescla de fazer o que Deus quer que nós façamos and a loving heart. e ter um coração amoroso. You see, often we think, oh, if I just do the right things, Geralmente nós pensamos, se eu simplesmente fizer as coisas certas, I'm going to get to heaven. eu chegarei ao céu. But it's not about that. Mas não tem a ver com isso tanto. It's about understanding God wanting to change us from the inside out, Precisamos compreender que Deus quer nos transformar de dentro para fora. to cure sin inside of us. Deus quer curar o pecado dentro de nós. That was the mission of Jesus. Essa foi a missão de Cristo. So here we are Aqui estamos nós, at the end of life, no final das nossas vidas. and all the devil wants us to do E tudo que o diabo quer fazer is break the 10 commandments over and over and over é que again. nós quebremos os mandamentos vez após vez. I want to show you something about the name of the lead character in this video game. Vamos ver agora o nome do personagem principal nesse game. His name is Michael DeSanto. O nome dele é Michael de Santa. DeSanta. That's right. Brothers and sisters, what does that mean? Irmãos e irmãs, o que significa isso? Michael the Saint. Miguel o Santo. Who is Michael the Saint? Quem é Miguel o Santo? Brothers and sisters, that's Jesus. Irmãos e irmãs, é Jesus. Listen to this. Escutem só isso. We are in a war. Estamos numa guerra. Why do you think everybody wants to play war games? Por que vocês acham que todo mundo está querendo jogar jogos de guerra? Because we know that there's a battle going on. Porque sabemos que há uma batalha acontecendo. In the wiki for this video game, Na internet, na página do Wiki para esse videogame aqui, it even says that he faked his own death and came back to life. chega a dizer que ele falsificou, né, a sua própria morte e
voltou a viver. just like Jesus Assim como Jesus. died and came back. Assim como Jesus morreu. Then it also ressuscitou. even says that they are against any kind of authority. E também diz que eles são contra qualquer tipo de autoridade ou They poder. want nothing to do with the police. Eles não querem nenhum tipo de relação com a polícia. So in the video game, Então, nesse game, you're encouraged to look at authority você é encorajado a olhar as autoridades as they're the bad guys. como se eles fossem os vilões da história. Now, I'm going to play a little video for you Eu queria tocar mais um vídeo para vocês aqui. because this guy is worshipped as a god. Porque esse aqui é adorado como se fosse um Deus. And listen to where she says he comes from. E ouçam Hello, Michael. o que ela diz Or should a I respeito say de onde ele vem. Zolag? What? Your real name is Zolag. You are a king. You lived in a cloud city, but evil forces came and cast you out. Now you are trapped here, but You're a soon you king. shall be Você é free. um rei. That you live in a cloud city, Você vivia numa cidade lá nas nuvens. but you were cast out. Mas você foi lançado de lá. Brothers and sisters, Irmãos, it's movie after movie after movie Todos os after filmes, video game todos after os video jogos. game. They're messing with our spirituality. eles estão bagunçando toda a nossa espiritualidade. Do you see that? Vocês conseguem ver isso? If you think you watch a movie for 2 hours, Se você pensa que está assistindo um filme por 2 horas, how long do you play a video game for? com relação ao filme, quanto tempo a gente passa jogando um videogame? 30? 40? 30, 40 horas? If you think a movie affects you, Se a gente sabe que filmes nos afetam, a video game affects you 50 times more. um jogo de videogame vai nos afetar 50 vezes mais. They even have scenes in the video game that talk about Judas. Eles chegam até a ter cenas nos jogos de videogame que falam sobre Judas. You can play the clip. Podem tocar esse clipe também. But the truth ain't what I'm interested in. I thought I was with one Judas, and I'm surrounded by them! Anyway, you get the point. A gente consegue pegar a ideia. There's all these biblical things placed in these games, Todos esses assuntos bíblicos estão sendo inseridos em jogos assim. but they're just backwards. Mas só que essas coisas são invertidas. What does that do to the character of Jesus? O que isso tem a ver com o caráter de Cristo? If that puts into your mind that this is Michael, the archangel, the saint of the Bible, Se eles estão colocando na nossa mente que esse aqui é Miguel, o arcanjo, o santo da Bíblia. but really all he does is he goes around and kills people, Mas na verdade tudo que Miguel faz é matar as pessoas. that's one little tiny seed in your brain Isso é uma sementinha que está sendo plantada na nossa mente. that you know what? God is really evil. Que sabe, vem dizendo assim, Deus é mau. How about click forward? This one. Que tal esse jogo? I don't know if we have time for this. Eu não sei se a gente já tem tempo para falar sobre isso aqui. Should we stop? Podemos parar aqui ou continuamos? Keep going. Brothers and sisters, this keeps going in all of the video games. Irmãos e irmãs, esses assuntos vêm à tona em todos os jogos de videogame. I want to show you something about Assassin's Eu Creed. queria mostrar para vocês uma coisa sobre Assassin's Creed. Here's a little bit of the storyline of this video Eu game. vou contar para vocês um pouco do enredo desse jogo. They believe that the world, play the next video that's Pode coming. tocar o próximo vídeo, por favor. They believe that the world was created Eles creem que o mundo foi criado by these 3 kings, the por 3 esses gods. 3 reis, os 3 deuses. But they've enslaved everybody. Mas eles escravizaram todas as pessoas. And so there's these assassins Então temos esses assassinos that need to go and find these articles que precisam encontrar esses itens, esses artigos, that these 3 kings have enslaved them with, com os quais os 3 reis os aprisionaram, which helps them break away from this enslaved world. que os ajudará a escapar desse mundo de escravidão. Here's the 3 kings. Aqui estão os 3 reis. And the things that they're enslaved with E essas coisas que o escravizaram is an apple. são uma maçã, Does this sound familiar? soa familiar, And a sword. e uma espada.
So I find that very interesting. Para mim isso é muito interessante. They even have, go ahead and play the next video. Oh, before you play this, Antes de tocar, espera um I want you pouquinho. to know this. This is actually inside the video game. Isso aqui está dentro do próprio videogame. If you click on the little button that says the truth, Se alguém clica nesse botão pequenininho que diz a verdade, the truth, this is the video that plays. o vídeo que toca é o seguinte. Go ahead and play it. You have Adam and Eve Temos Adão e Eva running away from this world that was created for them, tentando escapar desse mundo que foi criado para eles, and they're trying to get out of it. tentando sair deste mundo. They see the enslaved people, Eles veem as pessoas escravizadas. it says, Adam, I have it, and she has an apple, Eles, Adão está comigo e ela tem uma maçã. and they're getting ready to leave. E eles estão se preparando para sair. Brothers and sisters, I wish I was making this up. Irmão, eu gostaria de estar inventando isso aqui. I wish my mind was trying to make these things up. Eu queria dizer para vocês que é a minha mente que está inventando coisas. But it's not. Mas não é isso. The more and more I look into all of these things that the entertainment industry is feeding to us, Quanto mais eu vejo essas coisas que a indústria do entretenimento está nos alimentando, the more I see the war in heaven mais eu vejo a guerra no céu. is brought to us today. A guerra no céu como foi trazida para nós nos dias de The hoje. same lies that were told all the way back in the beginning of As time mesmas mentiras que foram contadas desde o princípio dos tempos are still told to us today. ainda nos estão sendo contadas hoje. So here they've now made this into a movie, Agora eles fizeram um filme disso. and here's a trailer for the movie. E esse é o trailer do filme. I want you to listen to some of these words. Escutem algumas dessas palavras. At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist. What kind of prison is this? It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. What do you want from me? Your past. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. Pause. Pausa. Brothers and sisters, who do you know that died Quem vocês conhecem que morreu and was brought back to life? e ressuscitou? That's É Jesus. Jesus. And this is the character that they're playing. E o personagem que eles estão And they tocando play aqui, Kanye West's song eles tocam a música de Kanye West that says, I am que God. diz eu sou Deus. Stop playing with God. Parem de brincar com Deus. Brothers and sisters, that song was not accidentally played right there. Aquela música não foi colocada ali por acidente. The people that made that trailer did not go, oh, I just think this is a cool song, let's just put that As right pessoas que there. fizeram esse trailer não disseram, vamos colocar essa música aqui. This goes on and on and on Isso se repete o tempo inteiro. until the end of this video trailer. E aqui no final desse trailer, This is what is said. é isso que diz. We work in the dark to serve the light. We are assassins. We work in the dark Nós trabalhamos nas trevas to serve the light. para servir a luz. Did you know Lucifer was known as the light bearer, Vocês sabiam que Lúcifer era conhecido como o portador de luz? or the son of the morning? O filho da alva? The light A luz that they claim is in the darkness. que eles alegam está nas trevas. It's just stuff from the Bible all mixed São up. coisas da Bíblia, mas tudo invertido. I have a quote from you. Temos mais uma citação para ler. Enquanto a juventude se adestra em jogos destituídos de valor para eles e para os outros, Satanás joga a partida da vida por sua alma, tirando-lhes os talentos dados por Deus e substituindo-os por seus próprios atributos maus. É seu empenho levar os homens a passarem por alto a Deus.
Busca ocupar-lhes e absorver-lhes tão completamente o espírito que o Senhor não encontre lugar em seus pensamentos. Não quer que o povo conheça seu Criador e fica bem satisfeito se pode pôr em funcionamento jogos e representações teatrais que por tal forma confundam o senso da juventude que Deus e o céu sejam esquecidos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you have to consider the fact that Mrs. Wright wrote this, precisamos considerar o fato de que Ellen White escreveu isto not even knowing any of this exists. sem nem saber que essas coisas existiriam. You know, I used to not like reading Mrs. White's writings. Eu costumava não gostar de ler os livros de Ellen White. I can remember when I was a teenager, Quando eu era adolescente, when I was in college, quando eu estava na faculdade, and I'd be like, whatever, that's old stuff. eu dizia, quer saber, isso aqui é coisa antiga. But you know what? Mas sabem, I've grown to appreciate it. eu passei a começar a apreciar isso. Because there is some things that she has advice for us Porque há tanta coisa que ela nos aconselha that could have only come from God. que só poderia vir de Deus. I have one more thing. Só tem mais uma coisa a dizer. Maybe we should stop. Eu acho que é hora de parar o sermão. I don't have to be going into great detail Eu with acho que this. nem é preciso entrar em muitos detalhes com relação a isso. I just want to point a simple small fact out that you already know. Eu só queria destacar um fato muito pequenininho que vocês já sabem. If you think about what you've heard over this whole weekend, Reflitam sobre tudo que vocês ouviram este fim de semana. just think about what is the devil doing Pensem bem, o que o diabo está fazendo getting people to run around ao fazer com que as pessoas saiam andando por aí and look for little monsters. buscando pequenos monstros. Because you see, Pokemon is made up of two words. Porque Pokémon é uma palavra composta de duas outras palavras. It just means pocket monsters. Significa monstrinhos de bolso. And you already know what the definition of a monster is. E vocês já sabem qual é a definição de monstro. It's something that's super scary. É uma coisa bem assustadora. But also the synonym of a monster Mas os sinônimos de monstro is a beast, são besta, a demon, demônio, a devil. até mesmo diabo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do we really want to be running around looking for little será monsters? que é isso mesmo que a gente quer da nossa vida, sair correndo por aí atrás de pequenos monstrinhos? What is God asking us to do? O que Deus pede de nós? What does Matthew 25 talk about? O que Mateus 25 nos diz? We call it the Great Commission. Nós chamamos isso de a grande comissão. It says what? Diz o quê? Go. Go, ide. Tell others about Jesus É hora de contar às pessoas sobre Cristo. so that it will be a witness to the world E isso será um testemunho para o mundo. and then the end will come. E o fim virá. Brothers and sisters, that's our mission. Essa é a nossa missão. To go. To go, ir. To tell other people about what God has done in your life. Contar a outras pessoas o que Deus tem feito em nossa vida. You see, all the devil has to do Tudo que o diabo tem a fazer is get you to get busy going é fazer com que você fique ocupado, indo and spending your time e passando o seu tempo doing something different than what the Bible's telling you fazendo to qualquer do. outra coisa diferente do que a sua Bíblia nos diz para fazer. I really mean this with all of my heart. Eu digo isso de todo o meu coração. I don't think that just because it's a video game, it's evil. Eu não acho que pelo simples fato de ser um jogo de videogame é algo do mal. I've played some of those video games like tennis, Eu já joguei esses jogos de videogame como tênis and I've had a wonderful time with my e me friends. diverti bastante com meus amigos. But there is a difference Mas há uma diferença between playing a video game where I'm killing a bunch of people entre jogar um jogo onde eu estou matando um monte de pessoas and playing a fun game with my e me friends. divertir com meus amigos. And brothers and sisters, I don't think just because you play a video E game eu não penso que pelo simples fato de alguém jogar um videogame, um jogo that de it's videogame, evil. que seja do mal. But I'll tell you what, if you played a tennis video game Mas se alguém aqui está jogando um jogo de tênis no for videogame 10 hours a por day, 10 horas por dia, I would tell you one simple thing. eu diria uma única coisa. You could probably do something better with your time. Talvez você pudesse gastar melhor o seu tempo. Would you agree?
Concordam comigo? Not that that video game is necessarily evil, Não é que o videogame seja necessariamente mal, but the amount of time you spend mas playing a it quantidade de tempo que você passou jogando, might make it bad for you. talvez isso faça do videogame algo ruim para você. So if you find yourself constantly playing video Então, se games, vocês se encontrarem o tempo inteiro jogando esses jogos, remember, lembrem-se, when you get to heaven, ao chegarmos ao céu, the greatest thing that you're going to say to yourself a melhor coisa que vamos dizer para nós mesmos is, why didn't I spend time doing this or that? seria a coisa mais grandiosa que podemos dizer de nós mesmos é por que não passei tempo fazendo isto ou isto aqui. Not, why didn't I spend my time collecting 20 more Pokemon E não monsters? por que eu não gastei meu tempo colecionando mais 20 Pokémons. Does that make sense? Faz sentido isso para vocês, irmãos? Thank you guys so much Muito obrigado, irmãos, for coming out and listening to these por terem presentations. vindo e ouvido essas apresentações. I hope they were a blessing to you. Eu espero que tenham sido uma bênção para vocês. If you have any questions about it, Se vocês tiverem alguma pergunta, get in contact with us. entre em contato conosco. We've put a lot of videos out on these subjects. Há muitos vídeos que nós lançamos sobre esses assuntos. Way more than we could ever even stand up here and tell you. Muito mais do que o que nós podemos falar daqui da frente para And vocês. if you don't remember anything I said all weekend, E se não se lembrarem de nada do que eu falei neste fim de semana, remember this one thing. lembrem-se disto. Brothers and sisters, get to know Jesus. Irmãos e irmãs, Get to know the Jesus of the Bible. conheçam o Jesus Cristo da Bíblia. Because all these video games and movies Porque todos esses jogos de videogame, todos esses filmes, are giving you a false view of a Jesus. estão nos dando uma falsa visão de Cristo. You don't study a counterfeit Nós não estudamos uma contrafação to know that it's a counterfeit. para descobrir que ela é uma contrafação. You study the genuine Nós estudamos o que é verdadeiro to be able to spot a para counterfeit. descobrir o que é falso. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos nos levantar e curvar nossas frontes para falar com Deus. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, you are such a loving God, Tu és Deus muito amoroso. and you take your time with us. Tu separa tempo para estar conosco, Senhor. Even though we get so distracted in life, Mesmo quando estamos tão distraídos na nossa vida, we chase after everything else other than you, nós buscamos qualquer outra coisa menos a Ti. and you still pursue us. E ainda assim Tu nos buscas. God, thank you so much Deus, muito obrigado for your love. por Teu amor. Forgive us Nos perdoa, Senhor, for letting these things into our por lives. permitir que essas coisas entrem em nossa vida. Lord, if you don't want us to play certain video games, Deus, se Tu não queres que nós joguemos certos jogos, if you don't want us to watch certain movies, não quiseres que assistamos a certos filmes, I want to pray a special prayer eu quero fazer, Senhor, uma oração especial that you change our hearts que transforme o nosso coração, so that we won't want to do those things anymore. para que não queiramos mais fazer tais coisas. We love you. Nós Te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.